Evandro Leitão, do PDT, presidente da Assembleia, o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui hoje, aqui na Rádio Jangadeiro FM Band News. Band News, seja bem-vindo, é o nosso desejo. Vamos começar falando de projetos. A Assembleia retomou trabalhos há poucos dias e o que é que está em pauta com maior urgência para esse semestre? Bem, Nonato, inicialmente nós tivemos um primeiro semestre extremamente produtivo, onde a Assembleia, com os 46 parlamentares que lá representam a população cearense, tiveram a oportunidade de poder ajudar o Poder Executivo através de projetos, através de criação de normas que impactam na vida de todos nós cearenses. E agora, no segundo semestre, nós temos aí talvez como principal temática seja a pauta da Lei Orçamentária Anual, a nossa LOA, que deverá estar chegando nos próximos dias na Assembleia, onde essa LOA ela irá dar um norte, irá dizer aquilo que será investido nos mais diversos segmentos, nas mais diversas políticas públicas, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública, enfim. E nós iremos debater, teremos aí aproximadamente 90 dias para debater essa mensagem e para depois aprová-la no final do ano. Então essa, sem sombra de dúvida, é a principal, até então, é a principal pauta que nós teremos esse ano, até porque são através desses investimentos que nós poderemos constatar daquilo que será prioridade do Estado do Ceará para o ano de 2024. Aliás, tem uma pauta muito importante, a política estadual do hidrogênio verde aqui no Ceará, que é um ponto muito importante para o Estado, hein? Sem sombra de dúvida, uma das principais problemáticas do nosso Estado, por que não dizer do nosso país e, sobretudo, da região Nordeste, o Estado do Ceará está inserido nessa região, é a questão do desemprego, é a questão da nossa economia. E a economia que foi tão afetada nos últimos anos com o governo anterior, o governo federal anterior, e que agora começa a dar alguns sinais de retomada, de voltar a ter um crescimento. E aqui no estado do Ceará, sem sombra de dúvida, a questão do hidrogênio verde é que irá, nos próximos 15 anos, é que irá, sobretudo, dar uma guinada em nosso estado, na questão da geração de emprego, na questão da geração de renda, na questão, sobretudo, de dar uma condição de dignidade àqueles que mais precisam, àqueles que mais necessitam. E o hidrogênio ele vem nessa perspectiva, hidrogênio verde. Para isso, a necessidade da criação de um Conselho Estadual de Governança. Já está sendo... Está sendo estudado. Essa questão de um Conselho Estadual de Governança, assim como também está sendo estudado a questão da segurança jurídica para essas empresas possam chegar aqui, possam se estabelecer no nosso estado. Ontem nós tivemos aí um importante acontecimento lá no Palácio, na sede do Poder Executivo, onde uma empresa veio aqui, manifestou o seu desejo, está praticamente fechada para que haja um grande investimento no estado do Ceará na questão do hidrogênio verde, algo em torno aí de 2 bilhões de reais. É um alto investimento também e locação de recursos também tem a partir do governo e o Legislativo também tem colaborado para isso. Sim, na perspectiva de que o Estado ele tem que entrar com garantias da infraestrutura básica, né? Você tem que ter a questão do terreno, a questão de energia, a questão de água, enfim, toda uma infraestrutura. E nós, da Assembleia Legislativa, nós iremos discutir a questão de qualquer tipo de financiamento, de incentivo fiscal que possa dar para essas empresas que irão se estabelecer em nosso estado. Olha, quem quiser mandar perguntas aqui pela internet, o nosso chat aí do YouTube, você manda que o nosso Yuri vai ficar aqui monitorando as perguntas de vocês para que o nosso presidente possa responder. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada à política. Como é que o senhor avalia a possibilidade de cassação da bancada do PL na Assembleia Legislativa? Algumas projeções dizem que o bloco governista pode crescer ainda mais, alterando aí a correlação de forças com a oposição. Qual é o impacto disso nas atividades da Casa? Bem, eu
costumo analisar essa questão através de dois prismas, né? O primeiro, com relação a qualquer tipo de andamento dos trabalhos na Casa Legislativa, que, a meu ver, não sofreremos nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu sempre digo que os 46 deputados que estão lá, a grande maioria são de pessoas que representam efetivamente a população cearense. Poder Legislativo que muitas vezes é exposto, Poder Legislativo que muitas vezes, em alguns momentos, nós temos uma dificuldade enorme em nos comunicar, por incrível que pareça, nós, parlamentares, nós representantes do povo, mas a gente tem uma dificuldade de mostrar aquilo que está sendo feito. Nós temos uma dificuldade, aliás, essa é uma das bandeiras que, quando nós assumimos há 2 anos e meio atrás a Assembleia Legislativa, aproximadamente, nós fizemos questão de dizer que nós, o nosso desejo, nossas principais missões, era nós aproximarmos o Poder Legislativo da população cearense, para a população saber aquilo que está sendo feito pelos seus representantes. Essa falta de comunicação já está sendo, já pelo menos já é entrevista pelo senhor. O que é que está sendo feito para que isso seja alterado? Bem, além das manifestações públicas através dos meios de comunicação, que nós divulgamos, que nós tentamos aí passar para a população aquilo que está sendo feito, nós, através dos nossos serviços, nós nos aproximamos da população. Seja o serviço de saúde e assistência social, que nós temos hoje na Assembleia Legislativa um centro chamado CIAD, né, que é o Centro de Inclusão de Atendimento para o desenvolvimento infantil, onde nós prestamos serviço não apenas para os nossos servidores, colaboradores e colaboradoras da Assembleia, mas também, sobretudo, ao entorno da Assembleia, à população do entorno da Assembleia, onde nós realizamos diversos atendimentos. Isso 24 horas? Não, 24 horas não. O horário... Alguém precisou de madrugada, não. Corre ali da Assembleia, vai para o horário comercial. Horário comercial. Nós criamos uma coisa chamada, o CIAD, esse centro, ele trata diretamente, além de ter uma equipe multidisciplinar de atendimento, formada por médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, enfim, educadores físicos, enfim, uma equipe multidisciplinar, mas nós tratamos diretamente duas patologias. Uma é aquela que são jovens, crianças que têm TEA, transtorno de espectro autista, e o outro são jovens que têm síndrome de Down. Hoje nós tratamos aí quase 100 crianças que tem um número ainda, digamos assim, para o estado do Ceará, ainda um tanto quanto pequeno, mas nós iniciamos esse trabalho, temos lá, além dessa equipe multidisciplinar, nós temos toda uma estrutura física para atendimento a esses jovens, essas crianças. Além disso, nós temos lá a nossa telemedicina, nós temos lá todo um laboratório de análises clínicas, isso tudo servindo à população cearense. Isso tudo na medida, claro, na medida do possível, que a nossa missão maior não é essa, mas nós, como disse e repito, nós temos um foco dessa aproximação com a população. Além de outros serviços, nós temos um arcabouço de prestação de serviço que nós desempenhamos para a população cearense. Nós temos a nossa Procuradoria Especial da Mulher, que foi criada em 2011, mas que a partir de 2021 nós demos uma nova roupagem, nós demos um novo formato. Hoje nós temos aí quase 120 municípios do estado do Ceará que receberam a Procuradoria Especial da Mulher, que tem convênios conosco, tem parcerias conosco, dando assistência à mulher que sofreu algum tipo de violência, que foi violada algum tipo de direito seu, e nós recepcionamos desde o atendimento psicológico, atendimento jurídico, enfim, fazemos também capacitação com essas mulheres, onde nós capacitamos para que essas mulheres possam estar sendo inseridas no mercado de trabalho, e também fazemos algo que eu classifico como extremamente importante, que é a inserção da mulher na política, a mulher podendo ocupar cada vez mais seus espaços, e a política é um espaço extremamente importante. Então, também prestamos esse serviço com a Procuradoria Especial da Mulher. Temos também uma coisa chamada Escritório Frei Tito, onde nós realizamos esse ano quase 100 atendimentos, foram realizados, nós tivemos 3.480 famílias atendidas, além de hoje estarmos fazendo quase 140 acompanhamentos
beneficiando aí quase 34 mil famílias que estão sendo beneficiadas. Temos também o PROCON. O PROCON é um órgão de direito, de defesa do consumidor, onde nós, esse ano, atendemos mais de 6.500 serviços, nós já atendemos, foram entregues ao PROCON esse ano, e o PROCON que já funciona na nossa casa há aproximadamente 20 anos. Portanto, tudo isso são serviços que nós prestamos. Temos o Comitê de Responsabilidade Social, onde esse comitê, que foi criado pela primeira-dama, minha esposa, Cristiane Leitão, ele trata diretamente sobre a questão de melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores e colaboradoras, servidores e servidoras, assim como também tratamos diretamente a questão do meio ambiente, que hoje em dia nós temos isso como algo extremamente importante. Além disso tudo, o meu caro Nonato, nós fazemos assim ações sociais diretas. Nós, no período da pandemia, nós distribuímos mais de 30 mil cestas básicas. Foram diversos municípios que foram contemplados, por que não dizer quase que todos os municípios do estado do Ceará nós conseguimos contemplar pela Assembleia Legislativa, fazendo essas doações. E hoje nós nos somamos ao Poder Executivo, onde nós nos juntamos e fazemos parte do Pacto Ceará Sem Fome, onde isso é uma política pública adotada pelo governo federal, assim como pelo governo estadual, e nós, enquanto Assembleia Legislativa, e nós, enquanto Parlamento Estadual, o que é que nós fizemos? Nós nos juntamos no pacto e, sobretudo, demos a nossa participação, e estaremos dando a nossa participação, onde nós estaremos aí fazendo as doações de 300 cozinhas comunitárias ou solidárias, como queiram, para os mais diversos municípios do estado do Ceará, a fim de que a gente possa fazer esse enfrentamento a essa problemática seríssima, que é a questão da fome no nosso país e no nosso estado. E, para isso, a gente está nos irmanando a todas essas ações do Poder Executivo para que a gente possa fazer esse combate. Além de um balanço de tudo que a Assembleia fez, ele já fala como se fosse um programa para reinvestir cada vez mais prioridade a todas essas ações. Essa sua avaliação tem como base uma pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza? É uma vontade particular sua? Não, não existe um link, uma conexão direta nesse trabalho que nós fazemos com qualquer tipo de pretensão futura. O que nós estamos tentando fazer é dar a nossa contribuição à população cearense. Mas o político é político, passa pela sua cabeça. Se de repente o partido diz, queremos o Evandro Leitão para o candidato, claro que você vai dizer, não passa por mim, essa história não. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que essas nossas ações, nós, enquanto deputados, enquanto representantes do povo, e no meu caso específico, enquanto presidente de um poder, a gente tem que aproveitar esses momentos para que a gente possa ajudar a contribuir, fazer algo de positivo para a população. Isso é o que nós temos tentado fazer, eu juntamente com toda a mesa diretora e com os demais deputados que estão lá. Então isso, assim, o que eu quis dizer foi que não tem essa conexão direta. Obviamente que ser um representante do Poder Executivo Municipal, isso é algo extremamente honroso. Todo político extremamente honroso para qualquer um de nós. E no meu caso específico, se porventura a gente for lembrado pelo nosso partido, para aqueles que acreditam no nosso trabalho, eu estarei à disposição, não como algo, como obsessão, mas sim como uma obstinação que nós temos que ter. Nós temos que estar obstinados ao nosso trabalho, àquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E dentro do próprio PDT, como é que andam as relações? O senhor acha que está faltando um alinhamento de diálogo dentro do próprio partido? Já li, inclusive, noticiário de que teria um partido ambicionando que o senhor mudasse de partido e legenda para chegar também a disputar a prefeitura. Isso está acontecendo? Bem, agora o senador Cid assumiu o partido tem alguns dias, está tentando fazer um trabalho digamos assim, de reaproximação com as bases, com vereadores, com prefeitos, enfim, com os parlamentares como um todo. E esse é um alinhamento. Está tentando fazer um alinhamento. O presidente em exercício, o presidente nacional em exercício, o deputado André Figueiredo, um amigo nosso, uma pessoa a qual tem um carinho enorme, tem feito um grande trabalho, e ele,
com as suas atribuições agora na esfera federal, no caso do partido, ele cedeu aí, ele tirou uma licença para que o vice-presidente, no caso o senador Cid, fizesse esse trabalho aí de, digamos assim, de rearrumação, né? Se é que a gente pode dar pode classificar dessa forma, mas ele está fazendo esse trabalho e nós esperamos que agora, nos próximos meses, e isso possa ser refletido nos próximos dias, nós possamos ter melhores dias no nosso partido. Falando nisso, quando assumiu a presidência há menos de um mês, o Cid Gomes disse que quer virar a página do rompimento do PT com o PT em 2022. No entanto, no último mês, pelo contrário, o governador Eumano e o prefeito Sarto protagonizaram cenas que indicaram um afastamento ainda maior. Até a gente brinca aqui, diz, olha, a novela continua. O senhor acredita, de fato, numa nova união entre os partidos? E caso seu nome seja indicado, como é que fica a questão Sarto e Evandro? Quem é que vai ser o indicado? Vão disputar na velha... No dado? No dado. Não, primeiro, relativo à questão de uma reaproximação, eu sou uma pessoa que sempre acredito que onde exista o bom senso, onde exista pessoas inteligentes, sábias, tudo é possível de acontecer, inclusive passar a página, esquecer o que houve no passado. Então eu acredito, mesmo sendo um tanto quanto difícil, pelos gestos que nós acompanhamos aí, observamos pela imprensa, enfim, pelas manifestações públicas, mas acredito que não possa acontecer a questão de uma reaproximação, sobretudo... O senhor é favorável a que se reaproxime do PT para que cada vez mais haja uma fortaleza, vou utilizar a palavra, em defesa da própria cidade? Eu sempre defendi essa questão dessa reaproximação. Primeiro, por entender que esse projeto, o PT faz parte do projeto. É o principal partido, aliado principal do PDT, e vice-versa, e então é extremamente importante que haja essa reaproximação, esse novo momento de diálogo, enfim, de entendimento. Então eu sou favorável, eu acredito, mesmo sabedor que sou das dificuldades que se tem. Segundo, sobre a questão futura de caso venha a colocar, eu tenho uma boa relação com o prefeito de Fortaleza, o Sarto, nada contra. O que vai realmente referendar o nome seriam as pesquisas daqui para frente? Há aproximadamente uns 6 meses atrás, eu dei uma entrevista para um colega de vocês da imprensa, e eu disse que a prioridade seria o prefeito legitimamente ser o candidato, concorrer à sua reeleição. Porém, eu fiz uma observação, que observadas as condições no período... Exatamente. Como é que estaria a questão da sua viabilidade. Agora, com a fala dele, ele vai ao encontro daquilo que eu falei alguns meses atrás, quando ele disse que uma pesquisa seria algo, mais ou menos isso que ele falou, que seria algo balizador de uma escolha, né? E eu também concordo, eu acredito que seja algo que venha a balizar. Mas eu acho que nós temos que aguardar um pouco mais. Nas eleições, nós estamos aí mais de um ano do período da campanha, e nós temos que agora trabalhar, tanto prefeitura, governo do estado, nós enquanto Assembleia Legislativa, porque é isso que o povo espera de nós, é trabalho para que a gente possa dar os resultados que a população requer. Presidente, ainda nessa questão, ainda desse relacionamento entre prefeitura e governo, né, tem a questão da Ponte dos Ingleses, do Aquário, que teve uma troca de farpas. O senhor já falou que não vai entrar na questão política, né? Mas como a Assembleia pode trabalhar para o desenvolvimento desses equipamentos, né? Ontem, inclusive, o senador falou que se quisessem fazer outra obra lá, poderiam. Bem, a questão no caso do Aquário, né? Que você está falando, né, Yuri? Eu já conversei com o governador, inclusive ontem, e já acompanhei algumas entrevistas dele, que ele está em tratativas com alguns grupos aí, no sentido de que possa viabilizar o Aquário, talvez não no formato inicial que se tinha sido concebido, mas que poderia dar um novo formato, mas o importante é que pudesse entregar
essa importante obra, uma obra que vai impactar no turismo, uma obra que vai impactar na economia e que, sem sombra de dúvida, é importante para a capital e para o estado do Ceará. E então ele, já ouvi e ele falando, e ele conversando conosco, ele também nos disse isso. Então, primeiro é importante que se coloque, faça essa colocação, até para a população saber um equipamento que foi planejado, que foi iniciado ainda no governo Cid Gomes e que em 2015, com uma conjuntura extremamente negativa, tanto a nível da economia, onde nós tínhamos um problema, uma crise econômica, nós tínhamos uma crise institucional, tínhamos uma crise política, todos nós devemos nos recordar que todas essas crises iniciaram a partir de 2015, 2016. E não foi possível, naquele momento, através dessa conjuntura, devido a essa conjuntura, se dar continuidade àquela obra. O próprio governador Camilo, na época, em 2014, na sua campanha, ele disse de que não iria colocar mais nenhum recurso público naquela obra. E assim ele o fez. E agora nós vivemos um novo momento, como disse agora há pouco, de retomada, de crescimento econômico. Nós estamos aí com praticamente todos os índices da economia positivos. No nosso estado mesmo, nós temos aproximadamente agora, no mês de julho, nós temos pelo 5º mês consecutivo, o Ceará mantém a trajetória de crescimento dos postos de trabalho. Em junho foram gerados 6.571 novos empregos com carteira assinada, o segundo melhor resultado da região Nordeste, atrás somente da Bahia com 8.319. Segundo, isso aqui são tudo dados do CAGED. Então, se nós pegarmos o estado do Ceará, é um dos estados, das 27 unidades da federação, está em crescimento, está voltando à sua retomada de crescimento econômico, assim como o Brasil. E nós observamos, nós acompanhamos, nós que gostamos de acompanhar a economia, nós observamos aí que praticamente, se você vê o dólar caindo, você vê as bolsas em alta, enfim, o mercado financeiro ele está otimista com relação aos próximos dias, aos próximos meses, sobretudo desde quando o presidente Lula assumiu o governo federal, e isso tem nos causado assim, uma esfera, uma atmosfera extremamente positiva. Tá falando como petista. É brincadeira. Nada. Mas eu vou voltar à política porque a gente falou do aquário. Tem um aquário simbólico do PDT que, além do seu nome e do Sarto, tem outro peixão nadando também em busca de visibilidade. O Roberto Cláudio, né? Eu sei que ele já falou que não quer disputa administrativa, mas é um nome também a se pensar. Como é a sua relação com o Roberto Cláudio? Muito boa. O Roberto, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, eu sempre mantive uma relação respeitosa, de extremo, de uma consideração. Porque ele nada contra o tipo de ligação, né? É outro peixe nadando com... Não, mas isso aí eu acho que num momento mais apropriado, um momento mais propício, as definições acontecerão de forma muito natural. E nós temos que ter sempre em mente de que todos aqueles que estão se colocando, todos aqueles que se colocarem no futuro à disposição dos fortalezenses, é sempre com o intuito de mudar as vidas das pessoas, melhorar, impactar. Nós que estamos na política, nós temos que ter essa compreensão. Nós não podemos ver os nossos adversários políticos como inimigos, né? Eu não vejo de forma nenhuma, pelo contrário, eu costumo dizer que são colegas, que são pessoas. Estar na política não é para qualquer um, você se expõe, você muitas vezes é uma missão de você servir as pessoas. E para mim, particularmente, nada melhor do que estar servindo, nada melhor do que estar podendo aí, através do nosso trabalho, estar podendo aí fazer as entregas importantes e estar impactando na vida das pessoas. Portanto, com relação ao Roberto, nada contra, pelo contrário. Eu só tenho coisas boas, a nossa relação sempre foi muito respeitosa e, sobretudo, uma relação de coleguismo, mas uma relação que nós nos respeitamos. Está já chegando o final, mas tem pergunta de internauta chegando? Na verdade, é uma pergunta minha, só para finalizar. Presidente, você falou dessas ações, né, com o olho
para a rua, né, mas com o olho para dentro, né? Como presidente, como é o trabalho do presidente nessa gestão desses vários departamentos na Assembleia, junto com os deputados, são 46 visões diferentes, tem blocos, né, obviamente, mas são visões diferentes, funciona meio que como um mediador, né, às vezes, para apaziguar os ânimos. Como é o trabalho do presidente na Assembleia? Bem, nós estamos numa casa de iguais, com pensamentos, muitas vezes, diferentes, e você está mediando essa questão de ideologias, de bandeiras, de coloração partidárias diferentes. Você tem que ter muita habilidade, ter muita paciência para estar conduzindo a casa da melhor maneira possível. Momentos de mais acalorados, isso é normal, isso é natural, existirão. Mas a gente tem que estar sempre buscando mediar, buscando sempre ser um juiz, para que a gente não possa estar levantando a bandeira. Todo mundo sabe qual é o meu lado, todo mundo sabe o que é que eu defendo, o projeto que eu defendo, mas ali, enquanto presidente, eu tenho que estar de forma institucional defendendo a casa, o parlamento. Obviamente que quando nós assumimos, a gente tentou fazer algo diferente. E esse algo diferente, aí eu digo, eu enquanto cidadão que sou, eu enquanto povo que sou, estou procurando fazer algo diferente na medida de que as pessoas possam efetivamente ter conhecimento daquilo que é feito. As pessoas, eu tenho orgulho de estar fazendo parte do poder legislativo. E é esse sentimento que eu quero passar para as pessoas. O sentimento de que erros serão cometidos. Isso é normal, natural na vida de qualquer um, na vida de todos nós. Nós cometemos erros. Mas eu não posso crucificar, eu não posso simplesmente achar que dentro do parlamento as pessoas não trabalham, as pessoas só querem olhar para os seus umbigos. Não é isso, a realidade não é essa. A realidade é outra. Tem muita gente que quer trabalhar, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que faz entregas importantes. Nada melhor, Yuri, do que a gente ir, aí eu vou pegar um exemplo, do que a gente ir lá na minha querida Aratuba, só um exemplo, lá no maciço de Baturité, e a gente entregar um poço profundo para uma comunidade. Ver algo ainda hoje, nos dias de hoje, no século XXI que nós estamos, pessoas que ainda não têm água para consumo, água para tomar um banho. Eu não estou falando água para os animais, não, com todo respeito aos animais que são extremamente importantes para a humanidade, mas eu estou falando água para nós, seres humanos. E quando a gente faz uma entrega dessa, isso é algo que nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso mandato, porque é isso que verdadeiramente o sentido de nós estarmos na política. E estou pegando um exemplo prático, objetivo do Poder Legislativo, mas algo que está sendo executado. Mas também no Poder Legislativo, quando nós formulamos normas, quando nós legislamos, quando nós defendemos algo que vai beneficiar sempre, e aí eu digo sempre, a maioria, a população mais carente. Presidente, gostei de lhe ouvir. Você tem um olhar sempre voltado para o futuro. Começou falando da possibilidade, mostrando o serviço que a Assembleia presta à cidade de Fortaleza. Está terminando aqui esse encontro falando do olhar que tem também pela região sua e a do governador, que é tudo do maciço. Então, vocês estão aliados, pelo menos. E demonstrando que também há um olhar voltado para o governo do Estado. É isso. A gente tem natural, normal. Eu tenho 1 minuto só, infelizmente, porque é o tempo da rede, para o senhor destacar qual é a marca que o senhor quer deixar da passagem pela presidência da Assembleia. A marca de nós estarmos sempre respeitando a população que nos colocou lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E o respeito é você estar fazendo aquilo que esperam de nós. É nós estarmos trabalhando diuturnamente para o bem da população. Sobretudo, da mais carente. Então, quando nós temos um departamento de saúde e assistência social prestando serviço para a população, estamos mostrando que nós podemos fazer algo. Não é fácil, mas nós estamos fazendo algo efetivo que muda a vida das pessoas. Quando nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que inclusive, por último, só aproveitando, eu quero deixar aqui o telefone do Zap delas. O Zap delas, o que é? É um serviço que a Procuradoria Especial da Mulher, ela fornece para a população cearense, para a mulher, aquela que está sentindo que o seu direito está sendo violado. Então, anotem aí, aquelas mulheres que estão necessitando da assessoria jurídica, psicológica de nós, pode anotar que nós estamos à inteira disposição. Com o número 99814 07
0754. Pode repetir. Eu vou repetir. 99814 0754. Estaremos à disposição de toda mulher, toda aquela que sente que está sofrendo algum tipo de violência, para que nós possamos dar a devida assistência. Vamos ficar Agradeço divulgando esse número aqui, e eu já estou extrapolando o tempo da rede, mas sim ou não? Tem saudade da direção do Ceará? Sim, tenho, sim. Porque tem muitos torcedores que têm Qual a saudade. política é mais fácil aí? A política é mais fácil do que o futebol. Mas eu tenho saudade do Ceará demais, porque foram grandes momentos. Tem saudade de você lá. Obrigado. Foram grandes momentos que eu passei na minha vida, e eu só tenho que agradecer ao Ceará por ter me dado a oportunidade de ter trabalhado num clube de coração. E eu sinto muita saudade. Eu acho que a torcida do Ceará sente a necessidade de alguém à frente. Estou falando mal do outro presidente, não. O presidente João Paulo é um grande presidente. Obrigado, Evandro, pela sua presença. Eu que agradeço, Nonato, Yuri, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e estarei sempre à disposição. Grande abraço. Você vai ter passagens outras por aqui durante o próximo ano. Vamos lá. 11 horas. Um abraço.